Seja bem-vindo a mais uma aula de álgebra vetorial. Nessa aula eu vou resolver um exemplo sobre planos. Vou fazer aqui várias aulas com exemplos. Nessa aula aqui, vamos resolver o seguinte exemplo. Escrever uma equação geral do plano π que passa pelo ponto A, 2, 1 e 3, e é paralelo ao plano π, tá? É π também, eu vou chamar de π1, tá? Um vai ser só π, o outro vai ser π1. E é paralelo a esse plano. Então são dois planos paralelos, é como se fosse um plano em cima do outro, assim, ou um do lado do outro, eles são paralelos, esses dois planos. E aí eu tenho a equação de um deles, mas não tenho do outro, tá? Mas eu tenho o ponto desse outro. Então o ponto A está relacionado ao π que eu quero encontrar. Então vamos lá, como que eu faço para encontrar a equação geral do plano π? Já como que eu faço? Eu preciso do vetor normal e de um ponto. Eu sempre preciso desses dois, do vetor e de um ponto, do vetor e de um ponto. Isso é regra, tá? Coloca isso na cabeça. Toda vez que eu for deduzir a equação de um plano, eu preciso do vetor e de um ponto. Eu tenho ponto? Tenho. 2, 1 e 3. Tá aqui. Eu tenho vetor? Não tenho. O problema tem que me oferecer algo para eu encontrar esse vetor. Tá? Eu tenho que procurar alguma coisa no problema que me forneça esse vetor. Às vezes são dois pontos para eu formar um vetor, às vezes é uma reta e às vezes é um outro plano. Então, nesse caso aqui, foi dado um outro plano. Tá? Foi dado esse plano aqui. Ó. Como eles são paralelos, são dois planos paralelos, certo? Então, um vetor normal, né, a um plano, vai ser normal ao outro também. Tá? Normal, como a gente já viu, né, forma um ângulo de 90 graus, um vetor ortogonal, ou, né, vou chamar normal, sempre normal, tá? Então eu preciso encontrar o vetor normal desse plano aqui, que vai ser o mesmo do outro plano. Então, a equação do plano, como a gente já viu, é ax mais by mais cz mais d igual a zero. Tá? Essa é a equação do plano. A, B e C são as componentes do vetor normal. A gente viu isso aqui também. Então, A, B e C são as componentes do vetor normal. Então, eu olhando para essa equação, qual é o vetor normal aqui? O N1, tá? Eu vou chamar N1. O vetor normal é esse plano. 3, menos 4 e menos 2. Tá? 3, menos 4 e menos 2. Esses aqui são as componentes do vetor normal. E como os planos são paralelos, significa que o vetor normal do plano que eu quero encontrar também é esse aqui. Então, vai ficar assim, ó. 3x menos 4y menos 2z. Aí tu fala assim, nossa, é igualzinho a esse, né? Com uma diferença. Aqui é um d, aqui é 5, tá? Aqui é 5 e aqui é d. Porque eu estou dentro da equação geral e eu preciso encontrar o d ainda. Como que eu encontro o d? Através do ponto. Então, se o plano passa por esse ponto, nesse ponto aqui pertence a esse plano, eu posso substituir os valores do ponto aqui. Vai ficar assim, ó, 3 vezes 2, tá? Vou usar o ponto, no lugar do x, y e z. 4 vezes 1, menos 2 vezes 3, mais d, igual a zero. Então, aqui vai dar 6... menos 4, menos 6, tá? Então, aqui, mais d igual a zero. 6 menos 6, 0. D igual a 4, tá? Então, eu tenho aqui d igual a 4. O plano é 3x menos 4y menos 2z mais 4. Esse é o plano que, no caso aqui, né, nesse caso específico, olha só, comparando com esse aqui, né, que é dado aqui, ó. Vamos comparar. É tudo igual, com diferença que aqui é 5 e aqui é 4. Então, são planos paralelos, um do lado do outro ali, mas que um passa num ponto, o outro passa em outro ponto. Então, né, eles não estão juntos, não são planos iguais, eles estão distantes um do outro. Tá? Então, esse ponto aqui pertence a esse plano, não pertence a esse plano aqui. Tá? Por isso que aqui é 4, igual a zero, né?
coloquei aqui, igual a zero. Faltando zero do lado de cá. Então, todas as equações, tudo igual a zero. Então, eu posso fazer um teste aqui, pontos que pertencem a esse plano, mas não pertencem a esse outro plano aqui. Certo? Eu acredito que não é muito difícil. Eu tenho o ponto, eu tenho o vetor diretor, eu encontro a equação do plano.